Meus amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Nós estamos aqui para falar mais uma vez acerca da palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 17, que diz desta maneira: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós temos uma palavra hoje que Deus colocar em nosso coração e que estaremos falando a cada um dos irmãos. Falaremos sobre a maior necessidade da igreja nos dias atuais. Que necessidade é essa? Amados, as pessoas que hoje frequentam nossos cultos e igrejas estão meio confusas com tantas vozes proféticas, surgindo em nome de Deus. Os argumentos usados por esses profetas e as experiências por eles vividas são por demais convincentes aos olhos humanos, e todos eles parecem estar com razão. São novidades que vêm perturbando o cristianismo. Há alguns anos atrás, na virada do milênio, nós vimos dentes de ouro, nova unção, unção do riso, quebra de maldição, são várias coisas. São novidades que perturbam o cristianismo e que têm perturbado o cristianismo, juntamente com outras manifestações que têm aparecido. Tentam roubar a atenção do povo de Deus. Estamos fazendo uma reminiscência, lembrando de coisas, de fatos de 20 anos atrás. Diante desse quadro, as perguntas que foram postas por nós naquele tempo e nos dias atuais é: a quem devemos ouvir? Acreditamos ou não nesses sinais e maravilhas? Amados, o que tem acontecido hoje também? Hoje também nós temos aparecidos, são novas formas de cultos, são maneiras diferentes. Em todo culto, Satanás está sendo expulso. Em vez de ser um culto de louvor, de adoração, de entronização a Deus, é um culto de tranca, destranca, amarra, desamarra, expulsa, cai por terra. Não vemos isso através das palavras do Senhor Jesus e nem no ministério de Jesus Cristo. O que? A pergunta é: o povo que foi comissionado, chamado a ser a luz do mundo e sal da terra, deixou seu compromisso e enveredou pelos caminhos do sensacionalismo. Amados, e sem nenhuma autoridade ou autorização do céu, abrem mão do cristianismo sacrificial de renúncias em troca de prosperidades e vantagens pessoais oferecidas por essas novas doutrinas. Não poderia nem chamar de doutrina, doutrinas de engano. E aí me vem à memória algo muito perigoso. O eu está instalando-se no lugar que é o lugar de Cristo. A experiência e não a palavra. O que vale é a experiência, não, o que vale é a palavra. Dirige a vida de muitos crentes essa experiência. O que realmente importa para eles é o bem pessoal, que a experiência possa trazer, sem levar em conta sua autenticidade, nem o crivo da palavra de Deus. Quero deixar claro aqui que toda a experiência, por maior que seja, tem que passar pelo crivos da Escritura Sagrada. Não é ao contrário. Não é a Bíblia que tem que se moldar ou amoldar às coisas que estão aí. Mas a Bíblia nos ensina a transformarmos pela renovação da nossa mente. Então, deixando de ser o povo da palavra para ser o povo das grandes experiências, sejam elas bíblicas ou não. Nós temos que ler novamente: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Qualquer coisa que venha tem que passar pelo crivo das Escrituras. Esse cristianismo está produzindo
Em lugar de pastores e líderes espirituais, os bruxos evangélicos. Parece terreiro de macumba. Aparecendo todo Zé Pilintra, todo tranca-rua, tudo que você possa imaginar. É sete saia, é não sei o quê. Olha, esses bruxos evangélicos aparecem que têm uma função principal, que é manter o povo ocupado, com medo das maldições e sempre às voltas com o prazer nascido das explosões emocionais. Você está me entendendo? As pessoas ficam presas, ocupado com medo das maldições e sempre às voltas com prazer. Com prazer. Prazer que vem das explosões emocionais do dia a dia. Amado, aqui entra uma preocupação. Eu fico com a palavra de Deus, diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia Sagrada diz também, em Provérbios 26:2, que nenhuma maldição virá. Nenhuma virá. O texto ele é muito claro ao dizer que como uma andorinha à procura de um ninho, assim é a maldição à procura de pousar, de achar um lugar para ficar. Olha, como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Amados, só obedeça a palavra do Senhor é a verdade. Você não precisa de ninguém estar falando nada com você. Olha, mais outra coisa interessante. Eu fico imaginando, com isso que está acontecendo, Satanás ganhou terreno, pois astutamente desviou o povo de Deus de sua verdadeira missão. Quase não se evangeliza mais, nem se cuida dos pobres, órfãos, viúvas, doentes. Poucos são os que se levantam realmente e profeticamente contra as injustiças sociais e a corrupção. Pregar sobre a corrupção. A preocupação em estabelecer o reino de Deus na terra quase já não existe. A igreja está fraquejando. A igreja, que deveria ser o agente das grandes mudanças sociais, morais e espirituais do planeta, ficou a reboque da história, ou seja, para onde quer que esta caminhe, a igreja vai atrás sem esboçar nenhum questionamento. Meu amado, meu irmão, precisamos entender que somente um povo santo poderá ser usado por Deus para mudar o rumo que as coisas estão tomando. Amado, apesar de todo o avanço da tecnologia, que possa ser usado para fazer o cristianismo acontecer, não devemos nos esquecer que Deus está primeiramente buscando homens, mulheres e jovens e crianças que tenham uma vida santa e que expressem no seu dia a dia aquilo que pregam. Olha, é muito preocupante, pois é cada vez maior o número de crentes que prega algo de tremendo, mas vive algo de terrível. Amados, vigiemos, pois, para não venhamos dar escândalos à igreja de Deus. Porque ultimamente no meio cristão, o que não falta é escândalo envolvendo evangélicos. Isso é constante, direto. Líderes carismáticos, que as pessoas hoje acham que carisma é Espírito Santo. Não, tem nada a ver com o Espírito Santo. Agora, quando é o charismata, que são os dons do Espírito, isso é diferente. Agora, o carisma, aquele sorriso largo, aquela maneira de boa oratória, boa homilia, boa homilética, contar piada, entreter o povo em cima do púlpito e sorrir, fazer o povo relaxar. Nunca vi Jesus contando piada para ninguém, nem os apóstolos, isso é uma vergonha. Esses líderes carismáticos manipulam com maestria a emoção do povo. São líderes emocionais
são os que causam os mais devastadores efeitos morais e espirituais, colocando até mesmo a Igreja de Cristo sob suspeição. Hoje nós vemos muitas pessoas dizendo: pastores são bandidos, pastores são ladrões. Por quê? Por causa desse tipo de pessoas que não vivem de acordo com as Escrituras Sagradas. Amados, os homens santos, porém, são os guardiões da palavra de Deus. Eles farão tremer gerações com a mensagem viva. Trarão de volta os tempos em que ser crente significava ser alguém singular, diferente do mundo. Alguém com vida espiritual e não apenas palavras. Amados, alguém cuja justiça em muito excedia dos fariseus e hipócritas. Amados, se você está vivendo erroneamente, fique essa palavra para o meu e seu coração. Jovens, despertem, porque os jovens santos resgatarão a vida abundante e alegre. Uma vida pura de mente e espírito, que não precisa de reuniões animadas por cânticos fúteis e vazios. Luzes piscando, fundos pretos, parecendo boate. Não, você não precisa disso. Você precisa de íntima comunhão com Deus, em adoração profunda. Não vida fútil, não é emocional, não é só uma coisa psicologizada, não. É a palavra de Deus impregnada nos vossos corações. Vocês precisam ser fundamentados a cada dia nas marcas de Jesus e no compromisso sincero com o reino de Deus. Jovens, se levantem, porque vocês levarão liberdade aos cativos do vício, da prostituição, da delinquência. Vocês abalarão escolas e círculos de amizade. Aonde vocês chegarem, o Espírito do Senhor se apoderará de vocês, porque vocês são morada do Espírito Santo de Deus. Através da força do Espírito que habita cada um de vocês, vocês influenciarão, ao invés de serem influenciados por esse mundo. Vocês precisam influenciar. Mulheres, ó mulheres, as mulheres santas buscarão a sabedoria do alto para viverem piedosamente numa sociedade permissiva e prostituída. Olha, as outras mulheres vocês pregarão e mostrarão terem alcançado a liberdade em Cristo. Embora não sendo feministas, vocês participarão ativamente do processo de transformação de uma sociedade onde está algo que desagrada a Deus, onde Cristo será tudo em todos. Vocês terão a santidade como um estilo de vida, manifestando a palavra do Senhor, como lemos aqui agora em João 17:7. Amado, o desejo de ver seus discípulos vivendo uma vida santa, Jesus, ele conduz-nos à fonte de toda a verdade, a palavra de Deus. Então, meu amado, fica essa palavra para o seu coração. Busque verdadeiramente ter uma vida santa, porque essa é a maior necessidade da igreja. A maior necessidade da igreja é viver pela palavra em santificação. A maior necessidade da igreja é viver a palavra ou pela palavra em santificação. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.